Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um Desenha e Fala. E como vocês podem ver, eu tô conseguindo postar mais de um vídeo essa semana. Eu nem lembro qual foi a última vez que eu consegui postar mais de um vídeo por semana aqui no canal. E para esse vídeo eu decidi mostrar para vocês um pouquinho do meu processo de desenho usando o iPad. Bom, eu tô com o iPad desde o final do ano passado e eu já fiz alguns vídeos aqui falando um pouquinho sobre ele, prós e contras. Então eu vou deixar o vídeo de comparação do iPad com a Cintiq aqui nos cards para vocês conferirem, caso vocês queiram mais informações sobre esse equipamento. Bom, algumas semanas atrás eu comprei uma película pro meu iPad, que é a película Paper-like, que meio que emula um pouco a textura do papel, então ela é um pouco mais texturada do que a tela lisa do iPad, que era uma coisa que me incomodava um pouco quando eu pintava, eu achava ela um pouco lisa demais. E, bom, assim que eu comprei, eu postei lá no Instagram pra vocês, e muita gente também me mandou alguns relatos de algumas pessoas que usaram essa película Paper-like, que ela é mais texturada e ela é mais mate também. E muita gente falava que ela gasta muito mais a Apple Pencil do que se você pinta direto na tela. Bom, eu não sei se isso de fato é de verdade. Bom, eu não sei se isso de fato vai acontecer, com certeza, por causa dessa textura, a ponta da caneta vai gastar mais rápido do que se a gente não estivesse usando essa película, mas eu acho que depende muito também da pressão que você usa e também da frequência com qual você usa o seu iPad. Isso vai fazer com que a sua ponta se gaste muito mais rápido do que sem essa película. Bom, eu decidi fazer o teste mesmo assim, porque eu realmente gostei muito dessa textura. Eu quis fazer o teste e ver se eu me adaptava com ela, e eu tenho gostado muito dessa textura, então provavelmente vou testar ela mais um pouco e ver se ela realmente gasta muito a ponta, do tipo assim, se eu vou ter que trocar ela com muito mais frequência do que eu gostaria. E já que as pontas são caras, são bem carinhas, um kit com 4 pontas originais da Apple Pencil lá no site da Apple é uns 130, 140 reais, eu acho que é esse o valor. Então, realmente, se gastar muito rápido, não vale a pena o custo-benefício de usar essa película, já que todos os produtos da Apple, assim, não ajudam a gente quando a questão de reposição. Então eu vou fazer o teste e vou ver se ela gasta muito. Até agora, eu tenho usado há umas 2 semanas mais ou menos, até agora eu não percebi nenhum tipo de gasto na minha ponta, mas assim, eu não uso com tanta frequência assim, eu uso o iPad de forma mais casual, assim, digamos, então eu não percebi muito esse desgaste, mas pra quem usa talvez assim o dia inteiro, sabe, quem desenha, quem usa muito, o iPad pode perceber esse desgaste mais rápido. Bom, essa tá sendo a minha experiência, depois eu volto pra contar pra vocês daqui a um tempo se houve mais desgaste ou não e o que eu tenho achado dessa película. Mas assim, as primeiras vezes que eu usei eu realmente tenho gostado bastante de usar essa película. E agora falando um pouquinho sobre os programas que eu uso para desenhar. Na verdade, para desenhar no iPad eu tenho usado o Procreate. O Procreate, ele é um app pago, mas eu não achei ele tão caro assim, na verdade. Eu paguei 30 reais no Procreate, você só paga uma vez e pode usar ele pra sempre. Então, eu achei que foi um custo-benefício legal, assim, pra quem gosta de desenhar e quer um aplicativo com bastante recursos e com os brushes muito legais, eu acho que é uma boa opção. E eu vou pedir para vocês deixarem aqui nos comentários também algumas sugestões de aplicativos que são gratuitos para iPad e que são legais. Eu vou dar uma pesquisada também, vou dar uma testada para trazer para vocês algumas opções de aplicativos para desenhar que são gratuitos. Bom, eu acho que eu já comentei com vocês algumas vezes do que eu mais gosto de usar a arte digital, é que eu consigo fazer algumas alterações no meu desenho. E eu consigo, com o iPad, como ele é touch, né, eu consigo aproximar e afastar o desenho e girar a tela como eu quiser e fazer essas alterações, e isso realmente ajuda muito na hora do processo, porque eu não preciso apagar
necessariamente uma parte do desenho que eu fiz, eu posso simplesmente selecionar ela, girar, aumentar, diminuir, enfim, fazer essas alterações sem ter que apagar, e isso realmente é uma coisa que na hora do processo, sabe, de desenho, ajuda muito, assim, e evita que a gente fique fazendo muitas refações, sabe? E outro recurso que eu gosto bastante de fazer quando eu tô desenhando, tanto no iPad como no meu computador, usando Photoshop e tudo mais, é inverter o meu desenho horizontalmente. Então a gente tá vendo ele de um lado, e aí eu faço a inversão do desenho, e aí é nessa hora que a gente sabe se realmente o desenho ele tá certo ou não. E muitas vezes a gente faz essa inversão do desenho e vê que ele tá completamente torto, e isso é normal, tá, gente? Eu gosto de fazer essa inversão justamente pra ver se tá tudo no lugar certo e corrigir, fazer as pequenas correções. E aí, quando eu volto o desenho pra o lado original dele, vocês vão ver que faz muita diferença a gente usar esse recurso de inverter, sabe, o desenho horizontalmente, como se a gente estivesse, tipo, espelhando ele, sabe? E isso vai ajudar muita gente a ver alguns erros que a gente não vê quando a gente tá desenhando no mesmo lado durante muito tempo. Então, fica aí uma dica pra vocês, se vocês estiverem fazendo arte digital, vocês podem inverter o seu desenho. A maioria dos programas e aplicativos tem esse recurso de vocês fazerem inversão do desenho, então mesmo se vocês estiverem no Photoshop ou em qualquer outro programa, vocês provavelmente vão conseguir fazer isso e fazer as alterações e depois voltar pro desenho normal e continuar a fazendo o que vocês estão fazendo. Eu acho que isso é bem legal, e vocês vão ver que vocês vão encontrar muitos erros fazendo essa inversão do desenho. Então, por isso que é super importante, eu acho, quando a gente tem esses recursos que a gente pode usar de arte digital para melhorar o nosso desenho, não tem por que a gente usar. E como eu falei para vocês, são recursos, são ferramentas, então se elas estão disponíveis pra gente usar e se elas vão ajudar a gente a melhorar o desenho, eu não vejo por que a gente não usar elas, sabe? Sendo que são ferramentas assim como o lápis, a borracha e o papel que a gente usa pra desenhar à mão, a gente tem outras ferramentas no desenho digital que vão ajudar a gente. Eu acho que não tem por que a gente não usar, sabe, essas ferramentas a nosso favor, então fica a dica aí pra vocês. Agora, falando um pouquinho sobre os brushes que eu costumo usar no Procreate, e eu vou deixar todos os brushes na descrição aqui desse vídeo, todas as informações direitinho do iPad, quanto que eu paguei e tudo mais. Eu vou deixar tudo na descrição, então vão lá ver. Mas eu acho que a coisa que eu mais recomendo que vocês façam sempre que vocês estiverem usando um aplicativo ou um programa de desenho novo, é testar todos os brushes disponíveis e ir salvando os brushes que vocês acharam interessante. Isso é uma coisa que eu sempre faço, eu sempre tenho uma pastinha dos meus brushes preferidos, até pra ficar mais fácil na hora de desenhar, já ter todos ali que eu gosto de usar. Então, geralmente eu faço isso e guardo todos os brushes que eu uso mais. Mas assim, ao longo da pintura, às vezes eu quero testar um efeito diferente, uma textura diferente, aí eu vou meio que mexendo ali nas pastas de brushes e até encontrar um que seja legal. Mas assim, os que eu mais uso pra desenhar no iPad é pra fazer rascunho. O lápis 6B, que eu gosto bastante da textura e ele lembra muito mesmo um desenho a lápis, sabe? Tipo a grafite mesmo. Eu gosto bastante desse efeito. Eu acho que é um dos brushes que mais lembram lápis de todos que eu uso, assim. E eu costumo usar muito o Photoshop, eu tenho muitos brushes no Photoshop. Mas esse do Procreate é realmente muito legal. E quando você desenha com a lateral, sabe, da Apple Pencil, você consegue aquele efeito como se você estivesse mesmo usando a lateral do seu lápis mesmo, sabe? Quando ele, pra fazer sombreamento, assim, ele fica, tipo, mais grossinho, o traço. Então essa variação é muito bacana, eu gosto bastante desse brush. E aí, geralmente, pra fazer a finalização, eu uso o brush que chama tinta seca. É o brush que eu mais tenho usado pra fazer finalização. Mas, recentemente, eu tenho usado também o próprio brush de lápis 6B pra fazer finalização. Eu tenho gostado bastante de usar ele pra dar esse efeito mais rabiscado, sabe? Menos certinho e mais rabiscadão, sabe? Eu tenho gostado bastante desse efeito e muitas vezes eu acabo usando o próprio
lápis 6B para fazer a finalização. Mas no caso do vídeo de hoje, eu decidi usar o pincel tinta seca. E o pincel que eu tenho gostado bastante de usar recentemente para fazer a colorização e a finalização é o brush que chama Gloaming. E, assim, de tempos em tempos eu vou meio que mudando, assim, o estilo de finalização. Eu acho que é uma coisa normal, assim, da gente cansar um pouco de finalizar de um jeito e testar novas formas de fazer a colorização, principalmente. E esse é um brush que eu descobri recentemente e eu tenho gostado muito de usar. Então, às vezes eu quero fazer uma finalização mais flat, assim, digamos, e aí eu uso um brush, às vezes eu quero fazer um outro tipo de finalização, e aí eu vou meio que vou variando mesmo os brushes, os pincéis que eu uso para finalização. Isso vale tanto para o meu trabalho no iPad, usando Procreate, quanto para os meus trabalhos também de Photoshop, eu vou sempre variando. E eu também acabei comprando há um tempo atrás um pacote de pincéis para aquarela, que foram feitos especialmente para Procreate. E esse pacote de brushes para aquarela chama Watercolor Max Pack. Então é só vocês procurarem aí que vocês vão encontrar também. E esse cara, ele também tem outros pacotes, não só de pincéis para aquarela, mas de outros efeitos e outros tipos de pintura também, que são muito bacanas, eu super recomendo. E tem, tipo assim, muitos brushes mesmo nesse pacote, dá pra fazer alguns efeitos diferentes, alguns efeitos de aquarela muito legais usando esses brushes, então eu super recomendo. O próprio Procreate tem alguns brushes de aquarela, mas eu acho que esse é mais completo e tem mais opções, assim, de efeitos diferentes. Então, pra quem tá acostumado a pintar com aquarela e quer alguns efeitos mais específicos, eu acho que super vale. E como eu falei pra vocês, eu usei esses brushes durante um tempo e aí eu dei uma pausa, então eu vou meio que indo e voltando dependendo, assim, do que eu tô com vontade de fazer no momento. E aí, esse brush que eu falei pra vocês que eu tô usando, que é do próprio Procreate, que é o Gloaming, ele dá um efeito que lembra um pouco até a textura do lápis de cor, principalmente se você faz bastante camadas assim por cima. Eu tenho gostado bastante de usar esse brush, e até vocês estão comentando lá nas minhas redes sociais das últimas ilustrações que eu fiz usando esse brush, que vocês falaram que lembra muito um desenho tradicional, e é um desenho totalmente feito no iPad. Eu acho que isso que é o mais legal, assim, eu gosto de trazer essas características de desenhos que são feitos de forma tradicional, sabe? Trazer essa textura dos materiais, mesmo quando eu tô trabalhando numa arte digital. Eu acho que isso é uma coisa que eu gosto bastante, assim, de trazer, independente, assim, do estilo de finalização, se é mais aquarela, mais lápis de cor, mais a grafite, enfim, eu gosto de trazer esse acabamento para as minhas pinturas e para os meus desenhos digitais. Bom, agora falando um pouquinho sobre o desenho em si, ultimamente eu tenho postado lá nas minhas redes sociais, no Instagram e no Twitter, alguns estudos de personagens de um novo projeto que eu tô trabalhando. E eu não falei muito sobre esse projeto porque eu não gosto muito de falar sobre projetos que ainda estão em andamento, sabe? Porque a gente nunca sabe o que vai acontecer, mas eu tenho gostado muito de trabalhar nesses personagens novos, assim, e principalmente de ver a reação de vocês sobre esses personagens, e é muito legal, assim, eu tô gostando bastante de trabalhar. Então, só pra vocês saberem que esses personagens que eu tô publicando recentemente são de um novo projeto. Esse projeto, por enquanto, é um livro que eu tô escrevendo. Não existe ainda uma previsão de que vai virar quadrinho ou coisa assim. Eu prefiro me focar primeiro na escrita desse livro. E ele é um pouco diferente das minhas histórias, porque eu tô trabalhando um pouco a questão de investigação. Então vai ser uma história que vai ter uma parte investigativa. E, inclusive, essa é uma das razões do porquê eu não tô publicando ainda, sabe? Porque eu prefiro escrever primeiro toda a história, terminar de escrever a história pra eu ter certeza de que todas as partes, todos os detalhes sobre, principalmente dessa parte investigativa, vão estar bem redondinhas e bem certinhas antes de lançar qualquer coisa ou de falar mais sobre esse projeto. Então, assim que ele tiver tomado mais forma,
eu vou falar mais sobre esse projeto, mas para começar, eu já dei algumas informações aí, falei um pouco sobre os personagens e que também vai ter a ver com patins e patinação. Então, essas foram as informações que eu dei sobre esse projeto até agora. Se vocês quiserem saber mais e quiserem acompanhar mais sobre os personagens e mais estudos e mais artes sobre esse projeto, eu tô postando lá no Instagram e falando um pouco mais sobre isso por lá. Então, se você ainda não me segue lá no Instagram, vão lá. Todos os links vão estar aqui na descrição. Bom, aproveitando que eu tô falando sobre esse tema de iPad e tudo mais, muita gente me pergunta também se para começar a desenhar com arte digital necessariamente você precisa usar o iPad ou se o iPad é a melhor opção. E como vocês sempre me perguntam, eu sempre falo isso nos meus vídeos, que para você fazer arte digital você não precisa necessariamente comprar um iPad, porque o iPad ele é uma ferramenta, ele é um equipamento muito caro. O iPad que eu uso, ele é uma versão um pouco mais em conta que o iPad Pro, né, que geralmente é o que os artistas usam. Ele é uma versão mais em conta, ele é bem mais barato, inclusive eu vou colocar todas as informações de valores aí pra vocês. Lembrando que quando eu comprei no final do ano passado, o dólar tava muito mais baixo do que hoje, então pode ser que esse valor aumente, caso vocês forem pesquisar. Mas ela é uma versão do iPad mais em conta, a tela é um pouquinho menor que o iPad Pro, mas eu gosto bastante de trabalhar, eu consigo trabalhar nesse iPad tranquilamente. Mas você não necessariamente precisa de um iPad para desenhar, para fazer arte digital, tá, gente? Uma coisa que eu recomendo para quem tá começando é comprar essas mesas digitalizadoras mais baratinhas, e as marcas mais famosas aí do mercado, que é a Wacom e a Huion, tem algumas opções de linhas de entrada, que são umas mesas mais baratinhas para quem tá começando mesmo. E da última vez que eu vi, essas mesas estavam em torno de R$300, mas, pelo que eu fiquei sabendo, por causa da alta do dólar, pode ser que esses valores tenham aumentado, infelizmente. Mas assim, na época que o dólar ainda estava no valor aceitável, era um valor que eu achava bem acessível para um equipamento, para quem tá começando, que era mais ou menos R$250 a R$350, tanto da Wacom quanto da Huion. Então, o que eu posso recomendar para vocês é vocês procurarem essas mesas digitalizadoras usadas. E se vocês conhecem alguém que trocou de mesa e tem uma mesa usada, vai vender, eu acho que vale super a pena, porque aí você consegue pagar um preço um pouco mais baixo do que uma nova no mercado agora, principalmente por causa desse dólar que tá, tipo, nas alturas, e tá praticamente impossível da gente comprar qualquer tipo de equipamento agora sem pagar um valor extremamente alto e abusivo. Então, assim, a minha dica é tentar procurar as mesas usadas que vocês vão conseguir comprar por um valor um pouco melhor, assim, um pouco mais baixo, mais acessível. Então, como eu falo pra vocês, vocês não precisam comprar uma mesa, um material muito caro, vocês não precisam ter uma Cintiq, que eu já falei muito, eu já fiz review aqui no canal, eu já fiz vídeo de comparação, né, que nem eu falei pra vocês. Com o iPad, vocês não precisam ter um iPad, vocês não precisam ter um iPad Pro para começar a trabalhar. Vocês podem sim adquirir um equipamento mais em conta, principalmente porque vocês não sabem se vocês vão gostar de fazer arte digital e tudo mais. Então, assim, isso é o que eu sempre digo, sabe? Não sejam limitados pelas ferramentas e pelos materiais de vocês, usem o que vocês têm à mão. E se você não puder comprar, se vocês não tiver condição de comprar uma mesa digitalizadora, um iPad ou o que for, usem os materiais que vocês têm à disposição de vocês, que é basicamente lápis e um papel sulfite, sabe? Isso é o bastante para vocês trabalharem. Então, esse fica aqui registrado o que eu realmente acho sobre esse assunto. Outro detalhe que provavelmente vocês também vão notar é que eu tô usando uma capinha pra minha Apple Pencil, e eu tô usando uma capinha dessas de silicone que eu comprei baratinha no Mercado Livre. É só vocês procurarem por capinha pra Apple Pencil que vocês vão encontrar. Ou vocês podem usar também, como a Luloca me sugeriu uma vez, é vocês pegarem
borrachinhas de lápis ou de lapiseira mesmo, que vende em papelaria super baratinho, e vocês usarem essas borrachinhas ao invés de usar a capinha de silicone. E essas borrachinhas são bem mais baratas, assim, e vocês encontram facilmente em qualquer papelaria, e elas super funcionam também. E eu decidi usar essa capinha porque eu achava, tipo, a Apple Pencil muito lisa e muito fina. Então eu precisava de alguma coisa ali pra ter uma pegada melhor da caneta. E super funcionou, eu tô gostando muito mais de usar a Apple Pencil com essa capinha. E tem outra coisa também, que quando eu usava a Apple Pencil sem a capa, a minha mão suava muito, assim, e isso acabava me incomodando, assim, no meio do processo. Então, pra evitar a minha mão de suar e pra ter uma pegada melhor da caneta, eu tô usando essa capinha de silicone, e tem ajudado muito mesmo. Então, assim, o combo da película Paperlike com a capinha de silicone foram duas aquisições que melhoraram muito, assim, na questão de tipo, conforto na hora de desenhar e de pintar usando o iPad, e eu tô gostando bastante de usar essas duas aquisições para o iPad. Bom, como vocês podem ver, esse vídeo ele tá sendo bastante longo, eu queria mostrar bem o meu processo de desenho e de finalização aqui pra vocês. Eu espero que vocês não se importem desse vídeo ser um pouco mais longo e tudo mais. Mas eu queria aproveitar, já que eu consegui gravar todo o processo, e mostrar ele em mais detalhes pra vocês. E como vocês geralmente gostam bastante desse vídeo de desenho e fala, em que eu vou falando sobre os assuntos enquanto vocês me veem desenhar, eu acho que pode ser um vídeo legal. Então, se vocês gostam desse tipo de vídeo mais longo, deixem aqui também nos comentários pra eu saber, pra eu poder trazer mais esse tipo de vídeo pra vocês. Bom, vou aproveitar para dar alguns recadinhos finais aqui. Como eu falei no meu vídeo anterior, todos os meus cursos online estão com 30% de desconto. Mas esse desconto é só durante o mês de julho, tá? É uma promoção de férias. E também todos os meus cursos, eles são ilimitados, né? Acesso é ilimitado e são vitalícios. Então, mesmo que você não possa fazer o curso agora ou numa data próxima, vocês podem adquirir o curso e fazer quando vocês puderem. E vocês também podem fazer e refazer as aulas quantas vezes vocês quiserem, porque não tem limite de acesso. Então, aproveitem a promoção de férias, e eu vou deixar todas as informações sobre os cursos e os links para vocês se inscreverem aqui na descrição também. Bom, eu acho que eu já comentei com vocês antes também, eu tô com vários cursos aí que estavam na minha lista para serem gravados e serem lançados ainda esse ano, então fiquem ligados porque muitas novidades vão por vir em relação aos cursos online, e agora que finalmente eu consegui terminar de enviar todos os pacotes da pré-venda de Bittersweet, eu tô tendo mais tempo para me dedicar tanto a produzir vídeos aqui pro canal, quanto a colocar em prática os projetos que ficaram parados, porque eu precisava finalizar a Bittersweet e mandar pra gráfica e fazer todos os envios pelo correio. E agora que eu finalmente finalizei, eu tô conseguindo voltar à minha produção e ao meu cronograma que eu tava planejando pra esse ano. Então, provavelmente vocês vão ficar sabendo mais sobre esses projetos em breve. Bom, pessoal, eu acho que é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, das minhas dicas, de terem visto um pouco do meu processo de desenho de pintura no iPad usando Procreate. E se vocês gostaram desse vídeo, não se esqueçam de dar like, de se inscrever aqui no canal, caso você ainda não seja inscrito, e de acionar o sininho das notificações para não perder nada que eu posto por aqui. E até a próxima. Tchau!